Olá, muito boa tarde. Estamos ainda num horizonte próximo relativamente ao ato eleitoral do último domingo, um exercício de cidadania do qual muitos teimam em ficar à margem. Dele vamos falar dentro de instantes com José Miguel Sardica. Para já ficam os temas da atualidade religiosa. A Mesa Transmontana é o tema das Jornadas Culturais de Balsamão 2025, decorrem no Convento dos Padres Marianos em Macedo de Cavaleiros. Os Padres Marianos da Imaculada Conceição vão acolher as Jornadas Culturais de Balsamão, têm como tema a Mesa Transmontana, decorrem entre 16 e 19 de outubro no seu convento, em Chacim, no concelho de Macedo de Cavaleiros. A organização assegura que os participantes vão gostar do convento e do espaço envolvente, da temática e de comer bem e saborear esta Mesa Transmontana. Balsamão é um lugar que está bem, que se come bem também e que se reflete sobre estas coisas de interesse para todos, não é? Não é o convento, nós não vivemos fechados, vivemos abertos à região. Portanto, estas jornadas culturais revelam que os frades, diríamos assim, hoje já não há frades como antigamente, mas os padres que vivem aqui estão abertos a todos. Portanto, estas jornadas revelam que o convento faz parte da sociedade e tem muito a receber também do convento, né? E nós também recebemos deles, portanto é um intercâmbio enriquecedor, mútuo, e portanto venham porque vão gostar, não só gostar da temática, mas gostar de comer e saborear esta mesa transmontana. E o Evangelho encarna nesta vida concreta das pessoas. Sempre houve este encontro. Nós acreditamos que este encontro é fecundo para a fé e para a cultura, porque a cultura dá cor, dá expressão à fé, e a fé encarna-se com a cultura, e o Evangelho dá uma mais-valia à cultura, porque a cultura muitas vezes também tem expressões desviantes da humanidade. A verdadeira cultura é a cultura dos valores, a cultura de uma maneira de viver que seja rica e que seja, enfim, aceite por todos e ajude ao convívio social entre as pessoas. As Jornadas Culturais de Balsamão 2025 têm um programa variado com apresentações, reflexão e debates. Os participantes vão falar sobre crenças e rituais, também do significado de estar à mesa, de tabus e interditos alimentares, dos tempos e lugares como a cozinha, a adega, a taberna e o campo, mas também sobre a arte de cozinhar e comer bem. Temos assim sugestões muito boas, não é? A sacralização do alimento, os contextos rurais transmontanos, a mesa com Jesus e assim. Depois temos outra à tarde, no dia 17, tempos e lugares. Estes tempos e lugares, quer dizer, falamos na dimensão hospitaleira dos transmontanos, não é? Há uma diferença entre que noutras regiões diz-se quem é? Então entre, aqui diz entre quem é? É uma diferença, quer dizer, é uma hospitalidade incondicional de abrir as portas a todos aqueles que nos visitam. Depois falaremos de cozinha, da adega, da taberna, do campo, dos lugares onde se come e se acolhe. Depois temos também refeições rituais, portanto, refeições rituais nos dias de nomeada, como o Natal, na Páscoa, no Intrudo, até nos casamentos e, porventura, casamentos tradicionais de antigamente, né? O paga-vinho e por adiante. Temos também este tema do comer e beber. Hein? Alguém nos vai falar sobre como fazer uma refeição transmontana e vai ser muito interessante. E depois terminamos com a tal eleição, a escolha do tema para o próximo ano. E vamos pensando, aqueles que somos da organização já vamos pensando, a ver a propostas, mas às vezes chegamos lá e é preciso decidimos, olha, e termina depois com a Eucaristia Dominical. Estas jornadas são organizadas pelo Centro Cultural de Balsamão e pelo Convento dos Padres Marianos, com uma equipa variada de antropólogos, teólogos, historiadores e arqueólogos. Nesta 28ª edição, a visita cultural gastronómica é ao concelho de Vinhais. Vinhais portanto, os enchidos de Vinhais, não é? Portanto, aí temos muito que comer e que falar, não é? De falares e de sabores, né? E de sabores.
Iremos, da parte da manhã, teremos várias comunicações sobre isso, portanto, a arte de cozinhar, as confrarias transmontanas, que tem um tema muito interessante, depois a lógica da batata, arquiteturas e utensílios na alimentação transmontana, somos o que comemos, mais outro tema, vamos visitar uma fábrica do fumeiro, e depois lá conseguimos também uma aldeia que nos desse uma merendazinha, e depois voltámos à noite novamente para Balsamão. A Mesa Transmontana dá o tema para as Jornadas Culturais de Balsamão 2025, uma organização do Centro Cultural de Balsamão, do Convento de Balsamão, com o apoio científico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Universidade da Beira Interior. Conta ainda com o apoio de vários municípios, entidades e associações. A Congregação Religiosa Católica dos Padres Marianos da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria foi fundada no dia 24 de outubro de 1673, na Polónia, e chegou a Balsamão em 1754. Fátima acolheu a última grande peregrinação do ano, para a qual foi convidado a presidir o arcebispo da Beira e que ficou marcada por apelos à paz. O Santuário da Cova da Iria voltou a ser o ponto de encontro de milhares de peregrinos que se juntaram para a última grande peregrinação do ano. As celebrações do 12 e 13 de outubro, que assinalam a última aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos, concentraram grupos de diferentes origens. Um deles foi o da Unidade Pastoral de Nova Oeiras e São Julião da Barra. Habitualmente fazemos uma peregrinação no último fim de semana de abril. As inscrições esgotam em 10 minutos, porque abrimos ali pela meia-noite. Trazemos cerca de 150 pessoas mais equipa. Como ficou muita gente fora, fica sempre muita gente fora, este ano decidimos abrir uma segunda inscrição, até porque estamos em ano de jubileu próprio para peregrinar, e então decidimos fazer esta peregrinação nesta altura, e neste momento somos cerca de 50 pessoas mais equipa, uma equipa fantástica. Após 2 dias de peregrinação, o grupo encontra o lugar onde há 108 anos aparecia Nossa Senhora de Fátima, um momento que é vivido com intensidade. Chegar ao santuário, por mais que nós venhamos cá mais do que uma vez por ano, é sempre fantástico, é sempre uma sensação indescritível. Chegarmos todos juntos, em comunidade, nós conseguimos todos juntos, ninguém caminha sozinho e chegamos como uma grande família aqui aos pés da Mãe. Até é complicado de explicar, é esse estarmos unidos, de sermos igreja, e às tantas estávamos a tirar uma fotografia e começaram a aparecer pessoas que nunca são desconhecidos, dizia o padre ontem na nossa homilia, que quando é igreja temos um irmão, não temos um desconhecido. Devido à presença no Jubileu da Espiritualidade Mariana, no Vaticano, a imagem venerada na Capelinha das Aparições só regressou a Fátima após a celebração do adeus no dia 12. Na sua ausência, foi substituída pela Virgem Peregrina número 1. Mãe é mãe, seja sob a invocação de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, da Aparecida, é sempre a nossa mãe. Aliás, o Papa Francisco, quando esteve aqui há 8 anos atrás, disse isso mesmo, temos mãe. Independentemente da forma como aparece a sua manifestação, é sempre a mãe de Jesus, que é a nossa mãe. Este ano, a Peregrinação Internacional Aniversário de Outubro foi presidida pelo arcebispo da Beira, de Moçambique, que se assumiu peregrino em Fátima, trazendo consigo os anseios do país onde está presente há 40 anos. O anseio maior, com certeza, é aquele da paz, da tranquilidade, do desenvolvimento. Mas como o Papa Leão XIV, na exortação apostólica que apresentou, que publicou nesta semana, diz que a falta de equidade social é a raiz dos males sociais. E em Moçambique há falta de equidade. As celebrações do 12 e 13 de outubro coincidiram com o dia de eleições autárquicas, que não passou ao lado do Bispo de Leiria, Fátima. Por mais que a gente possa ter alguns motivos para desilusão e desencanto, o pior de tudo é não participarmos, é não estarmos lá. Porque então as coisas vão acontecer sem nós. E não há desculpa nenhuma, independentemente daquilo que possamos pensar dos políticos. E há políticos também sérios. E a política devia ser algo de nobre.
A peregrinação internacional aniversário de outubro ficou marcada por apelos à paz. Na missa conclusiva, o arcebispo da Beira exortou os peregrinos a construírem-na através da conversão pessoal. Já Dom José Ornelas saudou os sinais de paz no Médio Oriente e lembrou a situação dos cristãos em África. Desejou ainda que o ciclo político que se abre após o ato eleitoral de domingo promova a atenção a quem sofre e a quem vem de longe. 3 frades capuchinhos percorreram a Diocese de Bragança-Miranda numa autocaravana durante o tempo da criação de 2025. Os capuchinhos da Fraternidade Itinerante de Presença e Apostolado percorreram a Diocese de Bragança-Miranda numa caravana de esperança durante mais de 4 semanas no tempo da criação de 2025. 3 religiosos, um português e 2 timorenses, numa autocaravana com o objetivo de visitar as 321 paróquias da 4ª Diocese Católica mais extensa de Portugal. Nós sempre quisemos ser caravana de esperança, tal como o jubileu que estamos a viver é um jubileu de peregrinos de esperança. Porque sempre soubemos que, ainda que pudéssemos ser para alguém sinal de esperança, e sabemos que fomos, nós temos aprendido muito, com muitas lições valiosíssimas que temos tido desta gente simples, mas de fé profunda e de experiência humana impressionante. E nestes dias, quando visitamos estas paróquias, é espetacular para mim e aumentar mais a minha fé, porque todas as igrejas são bem edificadas e o testemunho das pessoas aqui mostra mesmo que são raiz da fé católica. Confesso que no início não duvidava da capacidade dos nossos irmãos capuchinhos, mas não era uma tarefa fácil. E estamos quase a terminar, eles estão agora a terminar esta peregrinação e foi de facto uma experiência muito, muito bela. Um dia também, quando regresso a Timor, vou dizer a todo o povo de Timor que povo de Portugal somos irmãos na mesma fé. Na unidade pastoral da Senhora do Amparo, em Mirandela, o padre Tiago Alves tem ao seu cuidado 12 paróquias e 17 comunidades na zona pastoral de São Bento. Os frades conviveram, rezaram com as pessoas e deixaram a oração do Jubileu da Esperança, o cântico das criaturas e a mensagem do Papa para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. E para mim, confesso que foi a primeira vez que eu consegui passar num dia por todas as comunidades, que foi esta ginástica, e vou também satisfeito até pela adesão, pelas pessoas que estão e que rezam, enfim, que sentem esta igreja sua pertença. Essa foi uma oportunidade para mim, foi uma experiência nova também para mim, e também é como um franciscano ir pelo todo o mundo, evangelizar e anunciar esta palavra de Deus a todas as pessoas. Eu creio que são as duas palavras, duas sementes, que hão de dar frutos como árvores frondosas. É o carinho da parte do povo de Deus também para com a Igreja e esta presença da Igreja que abraça e acarinha o povo de Deus. Esta peregrinação da Caravana de Esperança dos Frades Capuchinhos pela Diocese de Bragança-Miranda vai estar em destaque no programa 70x7 este domingo, dia 19 de outubro, pelas 7h30 na RTP2. A informação está disponível e atualizada em agência.eclesia.pt. Agora, o ato eleitoral autárquico do passado domingo, um exercício democrático que deixa sempre leituras possíveis. Está connosco José Miguel Sardi, que é professor da Universidade Católica Portuguesa. Olá, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Na verdade, este é aquele ato eleitoral onde a proximidade impera em relação a tudo o resto. As pessoas votam para além da questão política, muito em função da pessoa que se candidata, não é? Isso acontece sempre, e nestas eleições, como é para câmaras e para juntas, evidentemente que a escolha local impera mais, e por isso, ou nesse sentido, os resultados gerais têm que ter uma leitura local, ou seja, não podemos comparar eleições gerais, como as que tivemos em maio, com estas, porque de facto estas são tantas as eleições quanto câmaras. Mas há sempre a tentação.
Há a tentação porque é um ciclo eleitoral que começou em maio, de forma um pouco imprevista, mas tivemos eleições legislativas em maio, temos autárquicas agora e depois teremos ainda em janeiro, é quando se fecha esse ciclo. O poder autárquico tem eleições mais ritmadas, 4 em 4 anos, mas aí de facto impera uma lógica que os partidos tentam chamar a si, ou seja, tentam fazer leituras nacionais, e são possíveis, há quem ganhe e há quem perca, mas sobretudo é uma leitura local, porque nós tivemos resultados que do ponto de vista de uma lógica central são um pouco estranhos, ou seja, há autarcas que são eleitos muito na base de um capital simbólico, de uma importância de uma obra que têm localmente e que ultrapassam por completo aquilo que os partidos podem apoiar ou não, ou seja, esse apoio é meramente instrumental para lhes dar máquina, mas para uma vitória que é deles, que não pode ser apropriada depois centralmente. De sublinhar a saudação do Patriarca de Lisboa, que no dia após, e também de resto Dom José Ornelas, na peregrinação de 13 de maio, em Fátima, ambos saudaram aqueles que foram eleitos e ambos também chamaram a atenção para o facto de que o poder não é domínio, o poder é servir. E isto realmente está muito alinhado com a doutrina social da Igreja. Está, sem dúvida nenhuma. A política, tal como a Igreja a encara, a política é uma das atividades mais nobres que existem. A Igreja não faz política naquele sentido em que não apela a que se vote pela cor política A, B ou C. A Igreja avalia por igual as políticas e pede a quem a segue que vote em consciência, ou seja, que procure o partido, ou o autarca, neste caso, que lhe parece poder ter uma obra infraestrutural, institucional, social, local, que possa ajudar quem lá vive. E, de facto, a nota que o Sr. Dom Rui Valério nos deixou anteontem é uma nota que, enfim, saúda, em primeiro lugar, a corresponsabilidade cívica, o amor à terra, o amor ao país e o amor aos países locais, e chama a atenção que governar é cuidar, e este verbo, servir e cuidar, parecem-me ser dois verbos muito bem escolhidos, porque servir implica ter consciência de que o mandato é uma representação, ou seja, são os eleitores que depositam em relação de confiança a uma pessoa para cuidar deles, para os servir, e servir a cuidar também naquele sentido em que os mais pequenos, aqueles que não têm voz, aquele eleitorado se calhar mais recôndito, mais interior, mais rural, mais pobre, que talvez no governo em Lisboa não se sinta representado, porque aí de facto há um monopólio mais centralista, ao nível das câmaras, ao nível das juntas, pode de facto conhecer a pessoa, pode falar com ela e, portanto, há uma relação de contacto muito mais estreita, e nesse serviço e nesse cuidado, de facto, as autarquias são talvez a primeira instância de mediação, o indivíduo, a família, a empresa, o seu meio, e depois o primeiro poder político, ou seja, o poder político que está mais junto, são de facto, enfim, as juntas, são as câmaras, e são as câmaras que melhor podem entender e potenciar especificidades locais. E, portanto, nesse sentido, a eleição mais próxima, e eu devo, aliás, salientar aqui uma coisa, que a taxa de voto nestas eleições foi superior às últimas, em 2021. Isso pode querer dizer, também o ciclo político, como já aliás nas legislativas se tinha verificado um aumento da afluência. Aumentado. Quando a nota nos diz que vivemos um momento decisivo no nosso mundo ocidental, assim é, porque as mudanças políticas, culturais, sociais que temos visto, internacionais e mesmo aqui dentro, apelam a um voto com uma consciência maior, ou seja, um voto que hoje tem muito mais oferta, e tendo mais oferta implica também uma corresponsabilidade de quem vota, de escolher bem. E, de facto, quem foi à urna escolheu a opção que lhe parecia ser melhor para cuidar e para servir localmente.
E agora o momento é de maturidade democrática também para quem foi eleito, porque nem todos ganharam com maiorias absolutas, portanto vão ter que fazer a partilha do poder, até com forças contrárias, da não tal é? corresponsabilidade. Essa corresponsabilidade agora tem que ganhar contornos concretos. Sem dúvida, porque há muito quem arrisca a leitura do sentido de voto destas eleições em relação às de maio, mas de facto de eleições legislativas para autárquicas, os resultados não podem ser lidos ao mesmo nível. Portanto, não há uma curva de votos que permita identificar se há fenómenos que se consolidam ou não. Parece-me haver, apesar de tudo, um fenómeno global que se consolida, que é um país à direita, expresso em maio e consolidado agora. Mas a direita também tem dentro dela muitas cores e, portanto, há uma direita moderada que ganha mais votos, ganha mais câmaras. É uma direita moderada que tem que ter uma componente social importante, porque ganha quase todas as grandes câmaras urbanas e litorais, ou seja, estamos a falar, enfim, Lisboa, Porto, Sintra, Gaia, Braga, Setúbal. Estamos a falar num país que tem cerca de 10 milhões, de 2 milhões e meio. Portanto, daquela grande cidade litoral que vai desde o Minho até Setúbal, enfim, concentrada ali, tem mais responsabilidade. É um país que, nesse sentido, está mais à direita, mas é preciso perceber que nós votamos em tempos radicalizados, securitários, e, portanto, a relação que o Governo ou que as câmaras tenham entre PSD, PS e Chega, o Chega ganha algumas câmaras, mas perde votos, mas ganha alguma expressão local e ganha, sobretudo, como um vereador ou dois que podem ser o fator de desempate nas câmaras. E, portanto, vai ser interessante perceber até que ponto é que o Chega localmente vai assumir responsabilidades governativas ou responsabilidades de diálogo com forças políticas mais enraizadas já. O importante é que todos trabalhem em função do bem comum, também na linha desta Carta do Patriarca de Lisboa, das palavras também de Dom José Ornelas. José Miguel Serradica, muito obrigado por esta análise e esta presença uma vez mais entre nós. Muito obrigado. Muito obrigado. A terminar então o agradecimento pela sua presença e atenção. Já sabe que contamos consigo amanhã à mesma hora. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.